Oi, gente! Tá começando agora o segundo episódio do Pode Agitar. O Pode Agitar é um podcast feito para quem gosta de São João, para quem ama falar de festa junina. E hoje nós temos um convidado para lá de especial. Eu sou a diretora Lana, diretora da Quadrilha Agitação, e vai começar agora mais um episódio do nosso tão querido podcast. Pode Agitar, o podcast mais agitado do Brasil. Estamos aqui hoje com ele, Márcio Fidelis, o melhor coreógrafo do Brasil e é só nossa opinião que importa. Ele que vem diretamente da Bahia, já é o terceiro ano dele com a gente na agitação. O Fidelis está aqui em Roraima a convite da agitação para coreografar, né? E aí ele já veio várias vezes e algumas vezes nós já tivemos uma troca muito legal, muito grande. Mas esse ano é especial, porque esse ano a gente vai conseguir fazer uma fala, ter uma troca de experiência, de vivência. Vamos nos conhecer um pouquinho mais através dessa entrevista e desse podcast. Fidelis, é um prazer tê-lo com a gente. Espero que a gente termine, né, essa temporada agora de uma maneira muito bonita. É muito bom ter você aqui com a gente. E como é que está caminhando São João nessa fase? Como é que tá as coisas por aqui? A gente sabe que você vai agora, né, se despedir de Roraima por enquanto, mas depois volta de novo. E é um prazer tê-lo com a gente aqui nessa manhã, nessa gravação desse podcast. É um prazer também estar aqui, né? É uma honra. Tá mais um ano, né? Esse terceiro ano, para mim, é muito grandioso, né? Dar continuidade, porque a continuidade, isso faz com que a gente mantenha e produza e faça e veja a evolução do trabalho, né? Então, assim, eu me sinto muito feliz pela confiança de vocês com o meu trabalho, pela confiança no que é produzido e no que vem sendo entregue, né? Nessa parceria, nessa troca tão maravilhosa que eu faço com a agitação, tanto eu quanto a equipe que trabalha junto comigo para estar produzindo junto com a equipe que é incrível, que faz as coisas acontecer aqui em Roraima. Eu, esse ano, estou desenvolvendo outros projetos, Sim. Mas assim, uma grande importância hoje na minha carreira é produzir a agitação, justamente por conta de ser um trabalho fora das regiões na qual eu venho trabalhando ultimamente, que é o extremo norte do Brasil, né? Isso é muito importante para mim e também na minha trajetória enquanto artista, enquanto educador, enquanto quadrilheiro, mas enquanto pesquisador e cientista da área da dança e das culturas populares. Sim, Márcio Fidelis é um grande coreógrafo, projetista, pesquisador, mestre. O cara estuda dança, é formado nessa área. E durante todos os anos que a gente conseguiu acompanhar o Fidelis, ele tem feito São João de uma maneira espetacular. Então, Fidelis, que bom ter aqui de novo, novamente, você. E agora eu tenho uma pergunta para te dizer. Quando foi, Fidelis, que você se tornou coreógrafo? A partir de quê? De que momento? Você começou quadrilheiro e depois viu que tinha potencial para isso, e daí foi estudar dança. Conta pra gente um pouquinho. Antes do Fidelis responder essa pergunta, a gente está vendo aqui um pouquinho do Instagram dele. Como vocês podem ver, Fidelis é uma pessoa, uma figura, né, pública do São João, do Brasil. E tá aqui alguns trabalhos dele com a Luá, que também ele trabalha. Ele agora tá com 3 juninas, né, Fidelis? Que você juninas. tá projetando e coreografando. E aí, até onde a gente acompanhou, que é a Luá de São João do Piauí, Forró do ABC, que é Da Bahia, e a agitação mais verdinha do Brasil, que é aqui do extremo norte do Brasil. E aqui alguns trabalhos do Fidelis, né, nas redes sociais, extremamente inteirado com a galera. Posta muito, fala muito sobre São João e, igual a mim, vive de São João, né, Fidelis? Sim. Vive de São João. Aí, quando foi que começou a viver de São João? A partir de quê? Então, o movimento junino é o que me traz para a dança, né? É o que me transforma enquanto artista da dança, desses fazeres, né? Da arte do dançar. A quadrilha junina entra na minha vida ainda na minha adolescência, né? Entre a saída do período infantil para a adolescência, com as quadrilhas mirins, na Bahia ainda, e de lá para cá as coisas vão se transformando. Por quê? Porque o movimento da dança na Bahia, ele sempre esteve inserido nas culturas populares, tanto a dança acadêmica, né, as danças das ditas técnicas,
mais rebuscadas, como o balé clássico, a dança moderna, a dança Sim. contemporânea, ela sempre esteve também atreladas e ali no emaranhado junto com as culturas populares, né? A produção das culturas populares. E a quadrilha junina no estado da Bahia, por ser muito latente na década de 70, 80 e 90, elas estavam sempre pareadas com as outras técnicas. E os coreógrafos, né, os diretores artísticos, eles já permeavam, já produziam quadrilha junina também. Sim. Uma das coreógrafas, ao final do período junino, me convidou para fazer aulas de balé clássico na escola dela, né, que é a Rose Coelho, de lá da Bahia, que tinha a quadrilha junina Forró do Cia. A partir daí, o meu interesse maior ainda pela dança, onde eu começo a pensar de uma forma mais profissional, até entrar na escola de dança da FUNSEB, da Fundação Cultural do Estado, que já era um curso técnico criado na década de 80 na Bahia, né? Porque a Bahia tem esse lugar de difusão das artes, da música, da dança e da profissionalização também desse lugar, né? Dessa área. E por conta disso, isso foi intensificando. Eu entrei nessa escola de dança, que nessa escola de dança eu conheci grandes mestres como Augusto Amolu, Emília Biancardi, que vai me levando para outros lugares, né, da área da dança, como a dança moderna, a dança contemporânea, o jazz e o balé clássico, mas sem me tirar também desse lugar que é as culturas populares e a quadrilha junina, que já estava intrínseco em mim e que eu não conseguia mais me desvincular. Então, por mais que eu fosse para os outros ambientes, com companhias de dança profissionais, de balé clássico, de dança moderna, de dança contemporânea, que isso também me abriu um leque de diversidade, de entendimento desses fazeres, né? E isso hoje é o que me dá arcabouço para produzir, para coreografar, para ter um leque, né, de produção artística cultural por conta dessas experiências e dessas vivências que eu tive com esses ambientes também. E isso também me abriu portas para ir para o exterior, né, para o exterior, para não só para conhecer o Brasil, mas para conhecer também outros países. E isso vai fazendo um atravessamento e com o passar do tempo, esse lugar da quadrilha junina que me proporcionou chegar nesses lugares de formação profissional, também vai me trazendo outros fazeres. E aí eu me torno, de fato, um coreógrafo junino com esse próprio movimento, onde os coreógrafos, né, das quadrilhas eram escolhidos pelos próprios diretores, porque eles viam, tipo, esse menino tem aptidão, essa menina tem aptidão para coreografar, para dirigir. E aí, traz eles para coreografar. Vamos fazer uma equipe, vamos montar. Eles faziam esse olhar de perceber, né? De talvez esse daqui consegue chegar um pouco mais. E através daí tu teve essa oportunidade. Essa oportunidade. Aí comecei a coreografar, né? Já com Rosi, depois com Augusto Amolu, né? E daí então fui impulsionado também por eles, assim, ó, agora vai coreografar sozinho, agora vai dirigir sozinho. E aí desde o ano de 2001, né, na quadrilha junina Madeirada do Forró, eu comecei a dirigir espetáculo, a criar projetos de espetáculos e a coreografar sozinho. Através desses incentivos, Através né? desses incentivos. O que é importantíssimo, porque assim hoje tu com certeza também incentiva outros e outros, Sim. E aí a gente vai fazendo uma escadinha, né, de pessoas que vão a partir de então viver de dança e de São João, igual a gente ama fazer, a gente ama viver. E Fidelis, durante todo esse tempo, durante todo esse processo, desde 2001 que Fidelis coreografa aí, né, projeta grandes espetáculos, eu te pergunto, me diz o que foi que aconteceu em alguma dessas vezes, né? Qual foi o momento mais desafiador? Se foi um projeto em específico, ou se foi um momento em específico, um ano, uma temporada. Em que momento tu pensou assim, meu Deus, eu não achei que era tão difícil? E aí, porque a gente sabe que é muito difícil, né? As pessoas veem um trabalho pronto, mas ninguém tem noção dos 8 meses que antecedem todo aquele planejamento para chegar naquele dia, né? Então, conta pra gente, talvez, um dia que foi, assim, desafiador para você. Eu acho que desafios
eles existem a todo tempo, né? E assim, para mim, todo ano é um desafio. Todo ano é um processo novo. Eu sempre costumo dizer que zera tudo, né? Então, assim, eu não tenho como eleger apenas um momento, porque eu acho que todos os anos são grandes desafios. E os desafios, eles só vão aumentando, eles só vão dando continuidade, impulsionando e se tornando maior cada vez. Por quê? Porque quanto mais você chega à frente, quanto mais você vai galgando espaços e adentrando outros lugares, você tem a obrigação, ou talvez não também, né? Mas você quer fazer mais. Então, sempre vai ser um desafio. Cada ano que passa é um desafio. Quando eu termino a temporada e aquela temporada teve bons resultados ou também não teve bons resultados, eu já penso que, assim, o ano seguinte, o desafio é maior. O desafio é bem mais complicado. E então, eu acho sempre vai que ser grandes hoje em desafios. dia esse é o quadro que se encontra o São João, porque todos os anos a gente pensa o que eu vou fazer agora para superar, né, o que eu fiz ano passado e nos anos anteriores. E tá cada dia, por isso que tá cada dia mais difícil, né? Tá cada dia numa proporção, os projetos estão ficando cada vez melhores, cada vez mais elaborados, as coreografias cada vez mais técnicas, mais intensas. E eu acho que, então, pegando esse link, como que você vê o São João a longo prazo, com toda essa estruturação, com todo esse projeto que a gente faz e tudo mais? Porque se a gente pensar num contexto histórico, antigamente não se fazia um projeto de temática, de defender isso, de defender aquilo, e aí com o passar dos anos a gente vai crescendo e construindo, né, essa nova maneira de fazer São João. Então, tu acha que nos próximos 10 anos, Fidelis, como que vai estar o São João do Brasil? Eu acredito que se a gente continuar caminhando, né, para esse lugar da profissionalização, né, dos estudos, da pesquisa e da elaboração, né, do planejamento e das construções de produção, isso vai refletir em um São João extremamente maduro, né, mais palpável, onde a gente consiga captar mais recursos, onde a gente consiga ter mais visibilidade, né, do poder público. Sim. E também da própria sociedade, que às vezes nos coloca no lugar dos abastardos. Né? Então, assim, talvez esse lugar, daqui a 10 anos, tenha sido conquistado de uma forma com mais empoderamento. Né? Como já são, por exemplo, algumas áreas das culturas populares, como as manifestações carnavalescas, como as manifestações do ciclo natalino. Isso talvez já tenha uma reverberação diferente, porque já há uma construção hoje de entendimento também desses lugares, das ditas culturas populares, onde não é apenas um lugar do gueto. Sim. Mas esse gueto também que tem um material e um produto palpável que faz parte da construção, né, de formação e também da pessoa enquanto caráter. Né? Então isso também está nesse lugar da educação, mesmo ainda intitulada como educação não formal. Né? Então, são coisas que eu acho que daqui a 10 anos a gente vai ter. Como já dizia Câmara Cascudo, no Dicionário do Folclore Brasileiro, né, na página 45, que a quadrilha junina ela já está em um ambiente de desenvolvimento, principalmente a partir da dança, porque a dança ela não está estática, ela não está parada. Né? Porque, como se disse Sidney Macedo, a tradição ela é evolutiva, ela não é algo engessado, não é algo que parou no tempo, porque ela acompanha a sociedade, ela acompanha o que a sociedade atual está vivendo, ela vai se transformando também, se atualizando com tudo, né? Sim. O tecido que se usava lá atrás não é o mesmo tecido que se usa hoje, porque a tecnologia nos deu um tecido mais com fibras,
com outros tipos de linha, que vai deixando mais leve, que vai tendo um outro brilho. Então, isso tudo vai se transformando. E aí, quando o Câmara Cascudo fala isso, você já percebe que, assim, a quadrilha é evolução. A quadrilha, a dança na quadrilha principalmente, ela não está parada, então ela está evoluindo constantemente. Sim. Quando o Sidney diz que tradição não é parado, ele já está dizendo justamente que assim, a gente está crescendo, a gente está evoluindo. E aí, como eu falo das questões carnavalescas, mas eu trago também para o ciclo junino, e aí vou dar um exemplo que é extra quadrilha, que é os bois. Tanto o boi de Parintins quanto o boi do Maranhão. E a evolução desses bois é grandiosíssima. Sim. E eu acredito que a quadrilha junina, com a organização que já existe hoje, né, de associações como a UNESG, a Confebrac e as próprias federações e ligas locais, que já são organizações que produz esse pensar, que produz um planejamento organizacional para esses grupos, vai dar sempre uma evolução maior, né? Eu falo na questão administrativa, na questão de planejamento e também na organização de produção cultural. E isso vai fazer uma diferença muito grande daqui a 10 anos, eu tenho certeza. Com certeza vai. E Fidelis, então, fazendo toda essa visão, né, de um São João a longo prazo aí de 10 anos, eu acho que recentemente tem se falado muito sobre esse aspecto, sobre esse ponto tradição, né? E aí até eu também penso assim, que tradição é o que se faz todo ano, mas não necessariamente igual, né? Todos os anos nós fazemos São João e todos os anos o São João muda, moderniza, se modifica, assim como tudo na nossa vida, né? Em todos os aspectos. Fidelis, para quem não sabe, o Fidelis é campeão em alguns grandes concursos nacionais. E conta para mim, Fidelis, um concurso um título inesquecível. E por que esse título é inesquecível? Globo Nordeste 2019, né? Meu primeiro título da Globo Nordeste, porque é o concurso que todo mundo almeja, é o concurso que todo mundo quer. Com certeza. Né? Mesmo tendo nacionais, tendo Nordestão, é o título que todo mundo almeja pela visibilidade, pela proporção, né, que se tem. É um evento que acontece desde 1995, onde eu participo desde lá, né, e assim, eu fico muito feliz por estar trabalhando e assim, anos e anos, né, galgando, buscando esse resultado, né? Hoje já bicampeão desse concurso e sem sair do pódio dele há praticamente 10 anos, né? Fidelis, só pra gente entender, eu comecei a dançar São João agora, vamos supor que eu assisto, eu comecei a dançar São João agora. O concurso da Globo é o quê? A melhor quadrilha de cada estado compete nesse concurso? Isso, a melhor quadrilha de cada estado, ela é selecionada pela emissora local, né, filiada à Rede Globo, que são selecionadas, tem pré-seleções, outras são seleções diretas, e no final os 9 estados competem entre si, sendo que o estado que cedia tem direito a 2 juninas. Pronto, tá aí a explicação. E foi esse concurso de 2019 que você ganhou com o projeto? Com o projeto, meu Deus, deixa eu lembrar, mas é porque mas foi muita coisa. Foi com a Luar? Foi com a Luar, foi Brasil Junino, não, Juninamente Tropicália. Pronto. Juninamente Tropicália. Né? Mas você é bicampeão nele também, né, Fidelis? Bicampeão. No ano do Cuscuz você também ganhou. Não, no ano do Cuscuz foi festival. Senão a gente teria sido tri. Eu acredito que a gente teria sido tri. Entendi. Nós ganhamos em 2023 com a Devota que era Santa. Ah, verdade. A Devota que virou Santa. É um projeto muito bonito também. Sobre Santa Dulce. E aí, esse concurso é muito importante, não só pela grandiosidade dele, mas porque é o concurso que eu busco desde 2001. Desde o primeiro ano que eu comecei a coreografar e a dirigir, eu ganhei o principal concurso da Globo na Bahia e fui o representante da Bahia já nesse concurso.
Em 2001, em 2002 e 2003, eu fui representante da Bahia nesse concurso da Globo Nordeste e fiquei sempre em último lugar, tá, gente? Acontece. Acontece. A gente primeiro tem que ser ruim pra poder ficar bom, né, Justamente. Fidelis? E aí, 18 anos depois veio o tão sonhado O título. tão sonhado título. Eu acho que por conta disso, eu acho que ele é tão importante pra mim. Sim, muito legal. Eu acredito que é legal falar nisso porque ninguém começa bom, né, Fidelis? Não tem como. A gente, Construção, pra né? tudo tem que ter um começo, você constrói e depois você, se Deus quiser, como o Fidelis conseguiu, alcança o que tanto sonha. Vamos entrar agora num quadro muito legal que geralmente os nossos convidados não fazem da maneira correta. Vamos fazer agora um bate-volta com o Fidelis. Eu vou fazer uma pergunta e você vai responder com uma palavra. Vamos lá? Estamos preparados? Fidelis, uma cor. Preto. Um sonho. Meu Deus, são vários, né? Ser feliz. Ser feliz. Uma palavra. Cumplicidade. Uma cidade. Eita, essa é puxada. Essa é mas puxada. não posso deixar de falar em Salvador. Salvador. Um hobby. Dançar. Uma paixão. Dançar. Dançar também. Uma dama junina. Michele Marissol. Uma rainha. Vou dizer duas. Juliana Márcia e Cristiane, da Beija-Flor. Juliana Massa, eu sou tua fã, amiga. Vamos conversar. Uma noiva. Vou dizer duas também. Valdeci Luzia, da Capelinha. E Cida Salles, enquanto Beija-Flor. Cida Salles, maravilhosa. Um noivo. Noivo Nelson. Nelson. E Nelson. Uma quadrilha. Essa é fácil. Hoje Luar de São João. Essa não tem como o Fidel receber o lado de responder, porque é muito nítido que é uma paixão, nós amamos o que nós fazemos e com certeza, da maneira que eu amo a minha amada Verdinha, ele também ama a Luar. E é bem legal falar sobre isso. Agora, a galera quer saber, Fidelis. Fidelis, o que tá achando dessa última temporada por Roraima? Quais são as expectativas para os próximos dias? O que te aguarda lá no Piauí ou na Bahia? Eu tô achando maravilhoso. Para mim, como a gente falou mais cedo, né, antes aqui, tudo é crescimento, tudo é construção e é evolução. E isso faz uma diferença muito grande, né? Estamos caminhando agora no 3º ano e isso faz com que a quadrilha já entenda a minha forma de produzir, Sim. já consiga entender melhor como eu me movimento, como eu faço o meu processo de criação coreográfica. E hoje já existe assim um pertencimento do fazer, né, Sim. da dança Fidelis dentro da agitação, que há uma troca também. Eu aprendo com o movimento junino de Roraima e Roraima também aprende um pouco comigo, e a agitação hoje a gente se complementa. Sim, eu acho com que certeza. assim, isso é tão bacana que isso reverbera no produzir. E aí hoje produzir a agitação com essa equipe, com esse grupo, principalmente com esse elenco, tem uma diferença muito grande, porque a gente está produzindo muito mais tranquilamente, a gente está conseguindo reverberar isso e o trabalho em si está ficando espetacular. E nos outros estados não está sendo diferente, né? Tá com a Bahia novamente, tá em casa, é uma felicidade muito grande estar com a Forró do ABC, que é a mais antiga do estado, né? Isso me traz também um lugar de difusor disso tudo. E manter a Luar de São João, que vem aí já há um tempo, né? Nas cabeças, que está aí levando informação, levando o trabalho, também está sendo grandioso. Muito legal falar disso, porque
essa troca de experiência ela é muito rica, porque nenhum de nós vamos viver exatamente o que o outro viveu. E aí vem o Márcio Fidelis para Roraima, para agitação, que traz toda uma carga de coisas que a gente nunca viveu, né? E também, ao mesmo tempo, acompanha um pouquinho de como são as coisas por aqui, que talvez para o Nordeste, né, para as outras áreas que os estados que são mais longe da gente aqui, tem gente que também não sabia como fazer as coisas aqui, no extremo norte do Brasil. E aí a gente faz essa troca que é muito agregadora, né? E aí tem uma pergunta da Laila que já emenda um pouquinho sobre esse assunto, que ela quer saber, Fidelis, como foi, o que tu sentiu, qual a tua expectativa quando tu descobriu que tinha fechado com uma quadrilha de Roraima? Nossa, Pensou, meu Deus, pensei. lá só deve ter comunidade indígena, porque geralmente, obviamente, né, não são pessoas que têm um pensamento muito errado, né? Mas algumas vezes eu já conheci pessoas de outros estados que não tinham consciência de como eram as coisas por aqui, né? E tu, Fidelis, como é que foi? Para mim foi assim muito grandioso, porque diferente dessas pessoas que às vezes as pessoas têm uma visão também meio distorcida, até Sim. fora do país, as pessoas acham que vão chegar aqui e só vão encontrar no Brasil, Exatamente. né, onça, leopardos andando pelas ruas, A tal. Amazônia inteira, A todo o Amazônia Brasil. inteira, né? E aí, que não é isso. Então, assim, como eu já conhecia o movimento junino de Roraima, né? Não de estar aqui em Roraima, mas de estar acompanhando, né? Quadrilhas juninas de Roraima em outros festivais, em outros concursos pelo Brasil, Sim. né? E também através da internet, que hoje é um meio de comunicação onde a gente consegue ter os atravessamentos, de uma certa forma, hoje o movimento é globalizado. Sim. E aí a gente consegue ter essa visão geral e também enquanto pesquisador. As quadrilhas de Roraima, elas já são uma potência. O Brasil já conhecia essa potência, né, desses fazeres. É muito parecido com o que a gente também produzia na década de 80 e na década de 90. E eu acho massa, porque as saias grandes daqui, as saias compridas, é igual que a gente fazia na Bahia. Quando eu comecei a dançar a quadrilha junina, foi a época que a gente começou a tirar as anáguas, né, no finalzinho da década de 80, e colocar os saiões. Então, assim, de 90 até 2010, 2011, a Bahia usava saião igual aqui. Sim. Né? Então, assim, até porque eu acredito, ainda não me aprofundei nessa pesquisa, mas eu acredito que com a migração, né, do nordestino para Roraima, é que chega aqui, né, de uma forma mais ampla, a quadrilha junina e também esse formato. Até porque quando eu olho, por exemplo, e vejo hoje a característica, né, plástica das quadrilhas juninas daqui, me faz refletir e lembrar da década de 90 no Nordeste. Né? Os topetes, os cabelos, é muito Ceará, né? É o que o Ceará faz. Fazia, na verdade, na década de 2000, até ali 2015 e tal, algumas ainda utilizam. E as saias é o que a Bahia hoje, por exemplo, sempre que vê algo de Roraima, meu Deus, tem um saudosismo assim gigantesco, porque a Bahia defendia muito essa saia, Sim. defendia muito os giros, porque a Bahia também tinha essa produção de giros muito grande. A Valdeci Luzia era a campeã das campeãs das saias do giro, e a Edilene Alves, que hoje é coreógrafa de Léo Santana, também dançarina de quadrilha junina, foi minha aluna, mas hoje é minha amiga e é uma grande artista. Ela era a dona do giro. Ela destruía dançando com essa saia. E assim, eu acho que isso é muito, muito legal, né? E aí, essa coisa da gente da troca com o Roraima, eu acho que é muito bacana. Muito bacana. E aí a gente vê que assim, tudo se mistura, tudo se atravessa, Tudo se né? atravessa. Tudo se atravessa. Tudo se conecta, né? Sim. Então, muito legal. Porque é realmente isso, né? Hoje, a visão que a gente tem sobre o mundo junino roraimense já vem rapidamente à memória da saia longa, né? Que aqui nós temos isso muito forte ainda, né? E então tu pensou assim, vou coreografar uma quadrilha de saia longa, Jesus amado.
pra mim, seria retornar ao que eu já fazia antes. Eu Sim. achei massa. Legal. Seria um desafio? Sim, porque retornar a fazer o que a gente já produzia há anos atrás, de uma certa forma, em um ambiente contemporâneo, onde essas saias já não são mais tão utilizadas. Sim. Mas aí eu venho para uma junina onde a gente já está mais adepto ao que já está sendo produzido no restante do Brasil também, porque o Brasil se atravessa, né? Sim. As coisas se atravessam, elas não ficam estáticas, elas não ficam dentro de da caixinha, ela precisa de fato sair, porque o movimento ele está em evolução. Sim. E pensando nisso, assim, eu acho que um dos maiores desafios, mas que também é muito bom para mim enquanto pesquisador, e eu adoro, é a troca. O sentir como Roraima se movimenta. A força, a energia. Eu costumo dizer assim, ó, a Bahia tem uma força muito grande de movimento, porque a dança na Bahia é muito efervescente. Mas aí eu chego no Piauí e na hora eu falei assim, meu Deus, que energia esse povo tem, que é tão igual e tão parecido Quanto da Bahia. quanto da Aí chega em Bahia. Roraima também, um E aí, povo muito energizado. justamente, muito. Aí pra mim, são alguns lugares assim que eu pontuo. Os outros lugares também têm suas coisas que é peculiar, Tocantins, Brasília, Paraíba, Alagoas, Ceará, que são lugares que eu também já trabalhei, mas Rio de Janeiro, as quadrilhas do Rio de Janeiro, Roraima, Piauí e Bahia tem um borogodó gostinho. de energia explosiva, Sim. sabe? Que é fora do comum. E é muito gostoso, né? Isso faz um diferencial. Pra gente entender, o Fidelis veio pra Roraima Convite da Agitação, ser o nosso coreógrafo e projetista em 2023, a primeira vez, com o espetáculo Avesso do Bordado. No Avesso do Bordado, nós ainda dançávamos de saia longa, né? A agitação fez essa transição, foi quando a gente entrou de saia longa, saiu de saia curta. E aí, ano passado, com o projeto Jornada Nordestina, né, onde as águas se encontram, a gente padronizou a saia curta, né, que é estilizada, a gente chama assim, né, que veio já, a gente já tinha a gente já buscava essas raízes no Nordeste e tudo mais, e nós somos uma quadrilha que acompanhou esse processo. E esse ano, novamente, temos um novo espetáculo também com Márcio Fidelis, né? E é muito gostoso falar desse espetáculo agora, que a gente vai falar de forma muito rápida. Fidelis, o que esperar de O Sagrado Feminino é Junino, que é o nosso espetáculo 2025 da agitação? Ó, pode esperar muita novidade, pode esperar muita reflexão e se preparem para poder sair transformados de cada apresentação que a agitação fizer. Porque vai ser um momento para a gente não apenas celebrar, comemorar e sair em êxtase de alegria, mas também vai ser um lugar para você sair repensando seus pontos de vista e principalmente como você se coloca, como você chega e o que você faz para transformar a sociedade em que a gente vive hoje, que é extremamente machista, que é extremamente preconceituosa e que traduz para um lugar de depressão e que faz com que a gente não tenha uma construção de uma sociedade igualitária. Então deixa eu te dizer, é ano de poder feminino, é ano do Sagrado Feminino é Junino. Como vocês podem estar vendo, avermelhou geral. A agitação que era verde, agora é vermelha. E todos os anos a gente tem essa brincadeira de identidade visual. Aqui é a nossa identidade visual, né, dessa temporada lindíssima, nossa ficha uma técnica. Ficha técnica Fidelis, muito, muito obrigada. Mais uma vez estar aqui com a gente. O Fidelis vem todos os anos, o Fidelis tem assinado os projetos da agitação desde que nós nos tornamos quadrilha do Grupo Especial e é sempre um prazer. Eu acredito que a maneira que se faz São João a cada ano, ela está indo para um patamar muito, né, grande
E é um prazer pra gente ter o melhor coreógrafo do Brasil na nossa mesa, um bicampeão global e o cara que tá aí fazendo São João o ano inteiro pelo Brasil e que todos os anos vem um pouquinho aqui no extremo norte de Roraima deixar um pouquinho de tudo que ele já viveu, que ele sabe e passa pra gente esses ensinamentos. Pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje. Eu estive hoje com Márcio Fidelis, professor, coreógrafo e projetista da agitação e também de outras grandes quadrilhas juninas do Brasil. E é sempre um prazer ter vocês por aqui. Segue o Fidelis nas redes sociais, né, Fidelis? Segue a agitação, siga todo mundo que está na nossa ficha técnica, que são grandes profissionais. Nós temos o Guilherme, que também assina o projeto junto com o Fidelis, que é o Guilherme Hunter, um cara excepcional, assim como vários outros artistas aí que fazem a agitação acontecer. Então, muito obrigada, Fidelis, muito obrigada por ter vindo topar essa com a gente. E eu te digo que a gente te espera aqui para outra vez, para outras vezes, porque é sempre um prazer. Muito obrigado pela confiança, né? Por todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo junto. E agradecer principalmente a uma equipe que a gente pensa junto, que a gente constrói junto, que é o meu irmão e parceiro Guilherme Hunder, né? O Fran Carlos Araújo, o Eugênio, que está nessas produções e confecções, né? E toda uma equipe que nós temos aqui em Roraima, que também faz com que esse trabalho aconteça, com que o que vocês veem nos tablados, né, seja tão grandioso. Então, assim, dentro disso tudo, é muito importante a gente agradecer ao universo e agradecer principalmente as pessoas que estão ali ao nosso lado fazendo com que isso aconteça. E gratidão a você, Lana, por mais um ano estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Fidel. Todo esse trabalho também, né, produzindo e trocando junto com a gente também. Tá obrigada, bom? Eu que agradeço. Gente, obrigada a você que assistiu até o final. Esse é o Pode Agitar, o podcast mais agitado do Brasil e o mais verdinho, mas agora vermelhou, hein? Mas por enquanto a gente fica verdinho por aqui. Não deixa de compartilhar, de seguir, de comentar, deixe seus comentários e acompanhe a gente durante todo esse processo. Foi um prazer tê-los com a gente. Até a próxima! Pode Agitar, o podcast mais agitado do Brasil.